Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí? Física, Alfredo Soto. Vamos resolver umas questõezinhas aí do Enem 2015 para você, belezinha? Separei umas não muito complexas aí para a gente começar a fazer uma visualização boa de como é o Enem, com alguns conceitinhos bastante interessantes e importantes aí para você, belezinha? Vamos dar uma olhadinha no nosso material? Mergulha aí comigo, vamos lá? Beleza, né? Alfredo Soto, sou eu. Maravilha. Então, entre os anos de 1028 e 1038, escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em seus experimentos, explicava o funcionamento da visão de outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então, o que acontece, né, gente? Aí vamos ver a perguntinha aqui para dar uma certa continuidade, beleza? Então, lá. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a íris, retina, pupila, córnea, cristalino, legal? Então, o que eles fizeram, né, foi um negocinho bem interessante, porque eles pegaram uma analogia que é muito comum em sala de aula, né, que a gente costuma fazer em sala de aula. Quando a gente vai falar de propagação retilínea da luz, né, o que a gente tem? A luz tem que caminhar em linha reta, beleza? E a luz caminha, deixa eu pegar aqui um vermelhinho aqui. Ó, vou pegar um vermelhinho. A luz tem que caminhar em linha reta, legal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu tenho uma câmara escura, né, o que é uma câmara escura? Um recipiente todo fechadinho, que você vai fazer um buraco, legal? Belezinha? Então, a luz só pode entrar por esse buraco. Então, quando você colocar um elemento aqui luminoso, geralmente a gente representa por uma velinha, né? Mas poderia ser qualquer coisa iluminada indiretamente, né? Toda a luz que vem dessa vela, toda a luz que está saindo dela, refletida por ela, vai passar por onde? Vai passar pelo buraquinho, legal? E aí, esse raio, por propagação retilínea, quem está em cima, opa, não precisa até ir lá, vai, volta, oi, paga aí, pagou, né? Ela tem, ó, né, que vir aqui para baixo. Isso quer dizer que esse pedacinho de cima aqui da minha imagem vai aparecer aqui embaixo, beleza? E a mesma coisa com o raiozinho que saiu de baixo. O raiozinho que saiu de baixo, ó, né, vai chegar lá em cima. Isso quer dizer que eu vou ter aqui, ó, né, a gente geralmente não faz velhinha, por exemplo, uma setinha, né? Essa seta é interessante para representar, né, o que é para cima, o que é para baixo, né, porque o objeto invertido ou direito, né, ele tem que ser bem representado. Então, ele aqui, ó, vai aparecer de cabeça para baixo, beleza? Ele está aparecendo assim, de cabeça para baixo. Legal? Beleza. Se a gente chamar isso aqui de objeto, chamar isso aqui de imagem, né, você pode até fazer continha, né? No caso, não foi o que o Enem pediu, mas a gente pode fazer continha. É muito comum chamar isso aqui de P, chamar isso aqui de pelinha. E a relação é a geometria dos triângulos, tá vendo? Como os triângulos são semelhantes, eu posso dizer que I está para O, como pelinha está para P, belezinha? Desprezando aqui essa inversão, né? Em algumas equaçõezinhas de ótica, você encontra o sinal aqui, né, para dizer se tem invertido ou não. Então, o que eles fizeram foi isso. Eles pegaram essa belíssima imagem, né, cara, e ilustraram o quê? Os sujeitos lá, tá vendo? Estavam conseguindo captar a imagem aqui, né, do objeto, né, que está sendo iluminado pelo Sol, né? O objeto que está sendo iluminado pelo Sol, projetando uma imagem aqui, ó, de cabeça para baixo. Legal? Só isso já seria, pô, muito legal. Quer dizer, uma questão buscou um tema diferente, né? Só que, além disso, ele faz o quê? Ele vai juntar isso com o olho humano, né? Volta aqui comigo, né? E aí, isso é muito legal pelo seguinte, é muito comum em sala de aula, né, o seu professor falar uma coisa desse tipo, a câmara escura é a máquina fotográfica, né? E a máquina fotográfica, ela funciona da mesma forma que o olho humano, né? Mas, geralmente, não dá para você ter uma ideia exatamente como é. Então, quando você tem essa estrutura comparando, fica muito legal. E eles fizeram realmente a analogia. E aí você tem que lembrar lá a parte de ótica da visão. Tipo, como é o olho. Legal? Como é que é o funcionamento do olho e como ele se assemelha a esse tipo de construção. Legal? Então vamos voltar para o nosso desenho. Mergulha lá comigo. Belezinha? Então o que acontece? A câmara escura, né, ela tem essa estrutura aqui que eu fiz para vocês. Eu vou fazer desse lado aqui, né? Aqui é o objeto externo, né? Aqui a câmara escura. E aqui você vai ter o buraquinho. Então, a luz faz uma coisa desse tipo. Tchum, meu buraquinho ficou horrível, né? O buraquinho virou um buracão. Vamos fazer ele ficar melhorzinho, né? Paga aí, meu filho. Então, vai ficar assim. Tcharam, tcharam, beleza? Esse aqui, a gente vai fazer sumir. Ah, agora eu consegui. Legal? E ele vai ficar assim, né? Então, aqui é a imagem. Aqui no desenho, né, seria o tecido. Quer dizer, o tecido lá da figura anterior é esse pedaço. Legal? E aí, você tinha que saber como é que é a constituição do olho humano. Então, se você pensar numa pessoa de lado, né? Imagina uma pessoa de lado, olha que lindo o meu boneco de lado.
Olha lá que maravilha. Né? Olha lá que bonitão. Né? Aqui é a pessoa de lado. Imagina que você vai dar um corte lateral nesse olho. Então, você vai pegar as estruturas do olho, né? Você vai ter a parte externa, né? Que é a nossa córnea, né? A parte de fora, que é a nossa córnea, beleza? É a partezinha que está aqui fora, que é o pedacinho que vai ficar mais externo aqui, legal? É a partezinha transparente, bastante rígida, né, para suportar qualquer coisa que você passe no olho, para não arranhar, né? A parte colorida, né, a parte colorida, que dá cor ao seu olhinho lá, né, a parte colorida, né, é a nossa íris, né? É a nossa parte colorida, beleza? Essa parte aqui. Aqui você vai ter o cristalino. O cristalino vem aqui atrás, né? O cristalino é aqui atrás. Ele é uma lente flexível, né? É uma lente que engorda e emagrece para você visualizar, né? Que seria o cristalino, legal? E aqui no final, você vai ter, olha que bonitinho, a retina que fica aqui no fundo, legal? A retina é esse pedaço roxinho que está aqui no fundo. Ah, mas Souto, pô, e a pupila? A pupila é esse buraquinho, legal? Então, o que interessa aqui para a gente, né, o que a gente visualiza nos esquemas é como a luz entra aqui. Todo esse sistema é um sistema refratário, a luz tem que atravessar isso tudo, legal? Eles têm até índices muito próximos da água, né? Por exemplo, é isso que dificulta, né, você abrir o olho dentro da água. Né? Quando você abre o olho dentro da água, como o índice de refração da água é muito próximo desses elementos ópticos, né, você não tem desvio, então você vê embaçado. Para você enxergar direito, você vai fazer o quê? Você vai botar o óculos interpõe uma camada de ar entre o olho, permitindo que você enxergue. Então, o que acontece é exatamente isso, né? A luz, você vai ter o objeto aqui qualquer, né? O objeto aqui fora, e numa simplificação, o que acontece é isso, né? A luz atravessa isso aqui, tá vendo? Esse sistema, onde aqui é o buraquinho, ou seja, a pupila é o buraquinho, e a imagem se projeta, ó, na sua retina. Ou seja, quem está fazendo o papel do seu tecido, né, é a sua retina. Legal? Bastante interessante, né? Ou seja, a retina que está recebendo. A retina aqui tem os cones e bastonetes, né? Os cones responsáveis pela cor, bastonete pelo claro e escuro. Né? Então, tem muita coisa interessante aqui. É sempre bom a gente dar uma olhadinha nesse tipo de exercício, né? Que relaciona, volta comigo aí, que relaciona um pouco de biologia com física, né? Que são coisas legais para a gente colocar numa prova nacional, num exame desse tipo, né? O cristalino é uma lente que engorda e emagrece. Então, por exemplo, se eu estou olhando o horizonte, né? O meu cristalino está, né, relaxado, então é gostoso, é bom olhar um horizonte, né, você está relaxado. Agora, quando eu vou concentrar para ler alguma coisa, o cristalino ele vai ficar mais gordinho, ele vai ficar rígido. Isso é que vai causar a hipermetropia, a miopia, ou seja, quando você tem algum defeito que isso, na visão que não forma direito, porque pode ser seu cristalino, presbiopia, você ficou velho, o cristalino não engorda mais tanto. Esses assuntos são muito comuns, especialmente no Enem, legal? Então é sempre bom dar uma olhadinha, beleza? Vamos ver mais uma, vamos mergulhar no slide, tchurum. Mergulha no slide, legal? Isso aqui também já foi tema de diversas questões, né? Mas eles fizeram também uma questãozinha também interessante. Fala assim, uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorreu por quê? Volta comigo. Você já passou por isso em algum momento. Era muito comum isso em aqueles freezers verticais mais antigos, isso era muito comum, né? Você abria, pegava o que você queria lá, fechava. E aí, para abrir, depois não conseguia de jeito nenhum, né? Aí a galera até forçava a porta, né? Metia a faca lá, o que você está fazendo quando você faz? Está estragando tudo, não faça isso, está destruindo sua geladeira, seu freezer. Então, o que você tem que fazer é abrir e fechar, né? Esperar um tempo para poder abrir de novo, legal? A grande pergunta é, por que eu tenho que esperar esse tempo? Legal? Então, é uma questão clássica, ou seja, é uma questão que você, de repente, já viu em algum momento, é uma discussão muito legal. O que a gente precisa lembrar disso aí é o seguinte, né? A sua geladeira, ela quer fazer o quê? Ela quer resfriar o que está lá dentro, legal? Então, ela vai resfriar o interior. Ela vai resfriar, né, o gás que está lá dentro. Aquele gás no interior tem que ser resfriado, através lá do compressor, né, através lá de todo o sistema que a geladeira tem, legal? Então, o que você vai fazer? Você tem uma geladeira que está na temperatura baixa, legal? Mas a pressão, ela não pode ser, nesse momento, nem maior nem menor do que a externa. Porque se a pressão interna da geladeira fosse maior do que a externa, a geladeira ia abrir a porta não ia ficar fechada. E se a pressão interna fosse menor do que a externa, você não ia conseguir abrir a porta. Já te dei uma dica, viu? Quer dizer, quando a pressão interna for menor, você vai ter dificuldade de abrir a porta, legal? Ah, mas Souto, poxa, por que eu consigo abrir numa hora e não consigo abrir na outra? Essa é a discussão do exercício.
Sacou? Essa é a discussão do porquê naquela hora eu consigo, porquê naquela hora eu não consigo. Então o que acontece é, a geladeira, ela tá lá friazinha. Vamos supor uma temperatura lá qualquer baixa, né? Sei lá, 10 graus Celsius, etc. Né? Mas a pressão é 1 atm, porque senão você não abre a porta. A pressão é a pressão atmosférica normal, legal? E aí você vai abrir a porta, beleza. Só que a pressão externa continua atm, lá dentro é 1 atm ainda. Só que aí a temperatura, que estava lá de 10 graus Celsius, ela começa a subir um pouco, porque o ar vai ser trocado, né? Então o ar quente vai entrar, né? E você vai ter essa mistureba aí que você está, né? Do ar do interior frio com ar externo quente, eles vão se misturar. Beleza, você está pegando lá sua água, etc. E aí você fecha. Pum, quando você fecha a geladeira, o que ela faz? Ela vai tentar de novo esfriar a temperatura. Ou seja, ela vai abaixar a temperatura daquele gás que está lá dentro. E aí, como ela abaixa a temperatura do gás que está lá dentro, você tem que abaixar uma das outras duas variáveis de estado, ou pressão ou volume. Legal? Só que, cara, gente, você não dá para modificar o volume da geladeira, concorda? O volume da geladeira é constante. Ah, comprei uma geladeira de 280 litros. Abriu a porta, fechei e foi para 250 litros. Não existe isso. O volume da geladeira é uma constante. Então, a geladeira tem, sei lá, 300 litros. Abriu a porta, fechou, tem 300 litros. É igual um copo de 300 ml. A capacidade dele é 300 ml. Enchi de água, 300 ml. Enchi de refrigerante, é 300 ml. A capacidade não muda pelo que está lá dentro. Então, quando você abre e fecha, não muda volume. Então, quando você diminui a temperatura, você acaba diminuindo pressão interna. Aí a pressão interna, naquele momento, começa a reduzir. A pressão interna acompanha o resfriamento do gás e ela vai ficar menor do que a pressão externa. E aí você vai ter dificuldade para abrir a porta. Pescou? Só que, logicamente, que não pode ser para sempre. Porque se ela ficasse pequena para sempre, você não ia conseguir. Legal? Belezinha? Vamos dar uma olhada nas alternativas, então. Volta lá. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu. É aquilo que eu falei. Você não pode ter uma mudança no volume. Né? O que eu te falei foi o seguinte, escrevi aqui no cantinho, né? PV, NRT, né? Ou mesmo em PVT para votar, você pode raciocinar com isso. O que é interessante aqui é entender isso, que pressão e temperatura, tá vendo? São grandezas diretas. E essa quantidade, até você comparando com o PVT para votar, fica até mais fácil para você não ver esse N, né? Que às vezes o pessoal fica meio ressabiado com ele. Mas o que interessa aqui é que o volume, que é a outra variável de estado, ela não muda. Você só muda, né? Aqui é diretamente proporcionais. Né? Você só muda temperatura e pressão. Então, à medida que a temperatura diminui, é a pressão interna que vai diminuir. E o volume se mantém constante. O volume é o volume da sua geladeira, que não muda. Então, o volume da geladeira não vai poder diminuir. Legal? O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Isso também não tem sentido, porque acontece? As pessoas acham até que a geladeira fica ligada o tempo inteiro. Né? Volta aqui comigo rapidinho. A geladeira e um ar-condicionado, eles têm um funcionamento... Ui, que bonito isso, hein? Uhul. A geladeira e o ar-condicionado, não sei nem de onde é essa. A geladeira e o ar-condicionado, elas têm um funcionamento muito parecido, né? Quer dizer, tem algumas diferenças, lógico, né? Porque a geladeira ela fica dentro do recinto. Então, todo o ar quente que ela gera também, a parte de trás, né, vai para o interior. O ar-condicionado não, ele tem que jogar o condensador, a parte que é o dissipador de calor, para fora. Legal? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Só que, por exemplo, o meu ar-condicionado ficou ligado a noite inteira, por isso que gastou muito. Minha geladeira fica ligada o dia inteiro, não gasta nada. Não, sua geladeira não fica ligada o dia inteiro. Entendeu? Essa é a grande sacada. A geladeira, ela arma e desarma. Então, a geladeira está ligada, ela não tá ligada. Ela está lá no estado, tipo, de espera, né, um stand-by, e fica lá. E tem um termostato. Então, a temperatura lá está regulada. Pô, ela começa a esquentar, porque você abre e fecha demais a porta, né? O calor é trocado depressa, aí ela arma, vamos ligar, vamos resfriar isso aqui, aí que ela vai funcionar, entendeu? Ela não fica o tempo todo ligada. Então, se a sua geladeira ficasse o tempo todo funcionando com potência máxima, pô, sua conta de luz é uma fortuna, né? Por quê? Porque ela gasta pra caramba também, né? Quer dizer, ela acaba gastando menos com o ar-condicionado sim, mas nessa ideia dela ficar ligada o tempo todo não tem sentido, beleza? Vamos voltar para as opções. O motor da geladeira está... força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Isso não tem cabimento, né, gente? Né? O ímã colocado na geladeira não tem nem cabimento. Tipo, a porta é de metal, aí você cola algum ímã se você quiser. Né? Aqueles penduricários que o pessoal coloca que não vai influenciar em nada na abertura da porta, né? Letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Essa é a solução, né? Essa é a resposta. Legal? Isso aqui é o que a gente quer, né?
né? Mas isso não é para sempre, lembra? Isso é momentâneo até que a pressão se iguale para você poder abrir, beleza? A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ser ela aberta. Não, isso não necessariamente é verdade. Tipo, ela não tá, a temperatura é até maior, né? Porque ela estava a 10 graus Celsius. Se você abriu, ela não pode ficar agora a 5 graus Celsius, né? Então ela está a 10. Você abriu, ela vai subir, né? Sei lá, 11, 12, 13. Por isso que o termostato vai mandar ela ligar e funcionar. Então essa aí tá fora. Legal? Vamos ver mais umazinha aí, enquanto sobra tempo. Essa questãozinha aí, cara, deu muita confusão aí, se você viu, né, a nossa resolução lá, se você assistiu, né, o que acontece, né? Você pegou o gabarito e tal e deu uma olhada, ela criou muita confusão. Eu achei ela legalzinha, né, com todas as confusões que possam aparecer, eu achei bem legal. Ele fala o quê, né? Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada para uma camada incomum de ar quente, né? Chegando até o observador vindo de ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de São Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão do tripulante que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito às águas calmas no escuro. Gente, o grande barato aqui é o seguinte: o fenômeno óptico que provoca a Fata Morgana, ou seja, o fenômeno óptico que provoca a miragem, é qual? Isso aí que ficou uma confusão. Volta aqui comigo. Por quê? O fenômeno da miragem, ele é claramente, né, uma mistura, especialmente a miragem desse tipo, né, que miragem de deserto, miragem de lugares muito frios, né, Fata Morgana, eles são resultados de quê? Da diferença de índice de refração, que é uma refração, e uma reflexão, porque ocorre uma reflexão total. E você pode ter até uma difusão, se você quiser analisar em alguns momentos, né? Ou seja, tirando aí a difração e a ressonância, que não tem muito a ver, muita gente poderia ficar na dúvida. Muita gente até pensou no gabarito como refração e reflexão, a questão tem que ser anulada. Mas é que tá, nesses momentos onde a questão é duvidosa, a gente tem que pensar assim, poxa, qual é a essência disso? Ou seja, a miragem é causada por reflexão, total, mas é reflexão. Ah, mas a miragem é causada pela refração. Ah, então são as duas opções. Mas pensa, aí é que está a dificuldade do negócio, né? Quando você pensa em reflexão, você pensa em quê? Você pensa em espelhos planos, você pensa em espelhos esféricos, né? Você não pensa em miragem, legal? Especialmente, por exemplo, em escola, em livros didáticos, se você for olhar, toda a parte de miragem, ela vem inserida dentro da refração. Ou seja, a refração é quando a luz muda de velocidade. E a mudança de velocidade é que ocasiona essas coisas. Ocasiona reflexão total, ocasiona você ter dióptro plano, ocasiona você ter dióptro esférico, ocasiona a análise de prismas. Essas partes todas vêm inseridas em refração, legal? Por isso que na hora de marcar, né, na hora do gabarito, eles liberaram o gabarito refração, porque é o mais importante. E aí aquela história, tipo, você pode até achar que a reflexão total é uma reflexão também, né, mas ele é um fenômeno devido à refração. Vamos voltar para o desenho aqui, só para você lembrar o que é a refração e a reflexão total. A refração, né, é quando você vai mudar alguma característica do meio e muda de velocidade. Então, por exemplo, né, se entrar aqui assim, se você entrar aqui por cima, perpendicular, ele vai passar direto, beleza? Tem mudança de velocidade, supondo aqui que é o meio 1, aqui é o meio 2, mas não tem mudança de direção, beleza? Mas supondo que um seja diferente, você pode ter uma entrada assim, ó, do cara fazendo isso, né? Esse cara aqui mais aberto do que esse. Então, se eu fizer uma entrada perpendicular, rasante, ele vem para cá. E o que é a reflexão total? A reflexão total é quando você faz o contrário. Isto é, e se eu tivesse dentro d'água e jogasse essa luz aqui para cima, ela ia fazer essa trajetória. E se eu jogasse essa luz aqui para cima, ela faria essa trajetória. Se eu jogasse uma luz aqui para cima, ela faria essa trajetória. Mas eu ainda tenho espaço para jogar uma luz aqui, tá vendo? Essa luz vai bater e ela vai voltar. Então, até aqui, ó, é refração, tá vendo? Esse pedaço, que é o ângulo chamado de ângulo limite, né, é a reflexão total. Então, a reflexão total é uma consequência de uma refração que não conseguiu acontecer, legal? Isso, por exemplo, no deserto, né, é uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem aqui uma árvorezinha no deserto e o sujeito está aqui, né? Então, a luz que bateu na árvore, ela vem aqui pela diferença de característica do ar muito quente, do ar muito frio, ela faz isso, ó. Ela bate e volta nas proximidades. Então, esse sujeito que está aqui, ele vai ver essa árvore aqui embaixo. É uma projeção da árvore
que ele não existe, que não existe, é uma miragem. Isso também ocorre em lugares frios, né? Só que em lugares frios você vai ter uma reflexão um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, se você estiver perto do iceberg, num lugar muito frio, né? A luz do seu barquinho, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, né? E aí você vai ver o barquinho lá em cima, né? Até um barquinho voador, que é a história da Fata Morgana. A Fata Morgana é isso aqui, né? A Fata Morgana é o que você tem, por exemplo, quando você olha para uma rua e aqui parece molhado, né? Tá muito quente, a Fata Morgana é mais ou menos isso. Só que ela aparece quando? Em lugares mais frios e na beira do horizonte, quer dizer, acima da linha do horizonte, parece que tem uma parede de água aqui assim, tá vendo? E é isso que ele está dizendo lá, que poderia ter sido escondido, né? Poderia ter sido escondido pela luz que estava chegando nesse momento. Então o cara do Titanic andando aqui não conseguiria ver um iceberg atrás da Fata Morgana. Legal? Volta aí comigo. O legal dessa questão, embora muita gente vai dizer que não, isso aí tinha que ser anulado, foi mal feito, não sei o que lá. O Enem não gosta de anular, né? O processo de elaboração de questão para o Enem, o processo que eles têm, é um processo muito fechadinho e legal. Então, eles dificilmente anulam alguma coisa. Então, tenta sempre, mesmo que você ache, poxa, Soto, eu achei que a questão era reflexão e refração. Aí, na hora, eu chutei. Mesmo que você ache isso, não pensa que vai ser anulada, pensa assim, poxa, qual das duas é a melhor, né? Qual das duas encaixaria melhor no meu sistema? Legal? Essa é a ideia que a gente deve ter quando encontrar uma questão que você considere duvidosa, que pode estar errado. Porque acontece, o Enem tem questão que tem coisinha esquisita e tal, e nem por isso eles anulam, legal? Fica com a gente aí, assistam nossas aulas, legal? Foi um prazer estar aí, grande abraço para vocês.